Bacurau é um filme lançado em 2019, produzido pelos diretores pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. O filme criou um grande impacto no público e na crítica, principalmente relacionado com a discussão de temas sociais que outras obras como Parasita e Coringa estavam também discutindo nesta época no mainstream. O que chama a atenção em Bacurau, conhecendo os trabalhos anteriores de Kleber Mendonça como O Som ao Redor e Aquários, é a experiência única que teve com seu último trabalho, tanto no sentido ideológico, já que aborda resistência e opressão de uma forma diferente dos dois trabalhos anteriores, tanto no sentido estético, já que foi o primeiro filme a utilizar a violência gráfica típica de filmes de Quentin Tarantino. Porém, a intenção desse vídeo não é mais remoer qualquer tipo de discussão em torno desse filme, não apenas pelo fato de eu estar 2 anos atrasados, mas também porque o público já pôde virar esse filme de cabeça para baixo várias vezes. O intuito desse vídeo é falar destas duas obras e como se diferencia as temáticas abordadas nesses filmes e em Bacurau, principalmente no que diz respeito ao laudo mais conceitual dessas obras, que contrasta com o lado explícito de Bacurau que o caracterizou. As 3 principais obras de Kleber Mendonça Filho se passam no estado de Pernambuco. O Som ao Redor e Aquário se passando na capital Recife, enquanto Bacurau se passa no interior do estado. E a todo custo, parece que o diretor quer deixar bem claro isso nos mínimos detalhes de sua obra cinematográfica. Desde a vestimenta dos moradores locais em Bacurau, passando pelas placas de carro com o nome da capital pernambucana e chegando até as inúmeras cenas nas praias da cidade, existe um trabalho de construção de uma identidade para o local onde se insere essas obras. Afinal, um tema bastante recorrente na obra de Kleber Mendonça é a preservação e a tentativa de eliminação de algum elemento que tem um valor cultural para o personagem, sendo esse elemento a parte central dessa identidade que o diretor quer construir. A Clara protegendo e preservando o edifício Aquários e o povo de Bacurau protegendo e preservando a história e memória da pequena vila acontecem quando existe a tentativa de derrubar ou aniquilar esses elementos por causa de fins políticos e econômicos de grupos individuais. Tanto o edifício Aquários quanto a história de Bacurau representam algo muito mais além do que um prédio em uma capital de estado ou um museu ou escolinha em uma pequena vila do interior do país, mas também são provas de que existiram naqueles lugares pessoas com intenções, sentimentos e lembranças que foram construídas ali. Na cena onde Terry entra no Museu Histórico de Bacurau, minutos antes de morrer, é possível ver as inúmeras relíquias que apresentam características culturais típicas do Nordeste brasileiro. É no foco nos elementos culturais nordestinos que Kleber Mendonça Filho quer trazer para o cinema brasileiro, cujos filmes mais conhecidos e populares entre a população não saem do eixo Rio-São Paulo, onde as principais obras retratam principalmente a violência desses 2 grandes centros urbanos, onde uma das poucas obras populares do cinema nacional que retrata o Nordeste brasileiro, O Alto da Compadecida, é uma adaptação do livro de mesmo nome de Ariano Suassuna, que já era popular antes mesmo da produção do filme. Ou seja, um Tropa de Elite ou um Cidade de Deus do Nordeste é algo ainda um pouco raro. É por causa disso que Kleber Mendonça tenta construir uma suposta identidade pernambucana em seus filmes. Pode ser ingenuidade da minha parte, eu, um paulista, criar um termo tão genérico como esse para falar sobre a presença de elementos típicos da região nos filmes do diretor. Até porque em nenhum momento eu usaria o termo identidade carioca para falar sobre Cidade de Deus, por exemplo. E além disso, é também bastante comum a representação de qualquer lugar do Brasil fora de São Paulo e Rio de Janeiro como região na literatura, como se esses 2 estados também não fossem regiões. Quando falamos de Machado de Assis, por exemplo, estamos falando de literatura nacional. Mas quando falamos de Graciliano Ramos ou Raquel de Heróis, falamos de literatura regionalista nordestina,
ou quando falamos de Érico Veríssimo, falamos de literatura regionalista gaúcha. A ideia que é criada de Brasil, inclusive o imaginário e os estereótipos que são exportados para o exterior, é o imaginário e os estereótipos que o restante do país tem por São Paulo ou Rio de Janeiro. A imagem de literatura, cultura e cinema brasileiro é equivalente à imagem de literatura, cultura e cinema carioca ou paulista. E essa imposição do Sudeste sobre o Nordeste foi inclusive trabalhada em Bacurau. É impossível não falar do filme sem se lembrar da cena da reunião, onde os dois motociclistas invasores, que são, segundo a metáfora do filme, representação das regiões mais ricas do país, tentam a todo custo mostrar da forma mais racista e discriminatória possível que eles são diferentes do povo local porque sua região tem colônias italianas e alemãs, enquanto os gringos tiram sarro deles, não vendo diferenças em quem os considera inferiores. Essa relação de hierarquia entre o que quer proteger e o que quer aniquilar é principalmente uma relação de violência que sempre foi algo recorrente na obra de Kleber Mendonça. Seja violência moral e implícita de O Som ao Redor e Aquários, seja violência gráfica de Bacurau. Mas independente da forma que essa violência é exposta, do lugar onde é ocorrida ou dos personagens envolvidos, ela é colocada como peça central, tanto no ataque quanto na defesa, sendo necessária em ambos os casos. Vamos pegar, por exemplo, o anime Tokyo Ghoul como paralelo. Aqui, os humanos usam a violência para evitar serem devorados pelos ghouls, enquanto estes precisam se defender dos pombos, como é conhecido o grupo responsável pela caça e extermínio das criaturas, para garantirem sua sobrevivência. É justamente nessa ideia de matar pela sobrevivência que liga o anime principalmente com Bacurau, mais do que com qualquer outra obra de Kleber Mendonça Filho. Assim como semelhanças com a existência de conflito que impede a harmonia de dois grupos distintos, nesses casos, os humanos e os ghouls no anime, e os invasores e os habitantes de Bacurau no filme. Mas a principal semelhança entre as duas obras é um retrato trágico da morte, às vezes até mesmo adotando uma postura macabra e sombria. A vila de Bacurau não acabou em festa com a derrota dos invasores, mas em luto pela morte daqueles que morreram na batalha. Da mesma forma que Tokyo Ghoul é em todo momento uma tragédia de cima a baixo. Ambos representações que focam em lados sádicos de antagonistas gananciosos e no peso emocional que essas mortes carregam, deixando cicatrizes profundas que dificilmente serão apagadas. O Som ao Redor e Aquários começam trazendo imagens antigas da cidade de Recife ou do interior do estado de Pernambuco. Seja imagens de camponeses em uma zona rural, seja imagens do edifício Aquários no litoral da capital, o principal cenário do segundo filme, e é na construção na ideia de passado que Kleber Mendonça constrói o sentido de suas obras. E esse passado em nenhum momento é algo isolado do presente. Ele está em todos os lugares onde os personagens frequentam e se relacionam, na casa onde moram ou nas relações que têm entre si. Em O Som ao Redor, o passado está na relação de hierarquia entre a família de João e Dinho e o restante do bairro, se assemelhando muito aos latifúndios e à concentração de terras presente no interior do país, porém representadas em um grande centro urbano, como já explicou o próprio Kleber Mendonça em entrevista à Folha de São Paulo. Já em Aquários, o que temos sobre passado varia desde o próprio edifício onde Clara vive, incluindo sua arquitetura do século passado, chegando até mesmo na preferência da protagonista em ouvir música através de mídia física como CD e vinil, e até mesmo na própria idade avançada da personagem. Como dito anteriormente, um conceito recorrente na obra cinematográfica de Kleber Mendonça é a resistência da identidade da memória de um objeto ou elemento contra a ganância e o colonialismo. No caso de Aquários, por exemplo, Clara tenta a todo custo proteger o passado de algo que tem algum tipo de valor.
defende a mídia física da jornalista que tenta empurrar os formatos modernos de reprodução de música como o streaming e o MP3, e principalmente defende o edifício Aquarius da empreiteira que tenta empurrar a estética vazia do moderno ou do avançado. Aliás, falando em música, além da questão do tipo de formato de reprodução, a distinção de uma época nostálgica também contribui para a construção de uma ideia de passado, principalmente na cena logo no início do filme, tocando a música Another One Bites the Dust, da banda Queen, ícone dos anos 70 e 80, em um vídeo cassete de um carro em plena praia do Recife, antes de tocar a música de Gilberto Gil em uma festa. Só esse conjunto de elementos já traz na mente do telespectador uma ideia de algo nostálgico, algo que não remete ao século XXI, nem às suas exigências culturais, artísticas e estéticas, onde música não é mais tocada em CDs ou vinis, mas sim em alguma playlist aleatória do Spotify. A música é o primeiro elemento que traz Clara, uma jornalista cultural especializada nesta arte, a esse período nostálgico, assim como as lembranças também nostálgicas do apartamento na praia de Boa Viagem. A música volta a ser um elemento importante em Bacurau, com a participação de Não Identificado, composta por Caetano Veloso e interpretada por Gal Costa, e Requiem para Matraga, escrita e cantada por Geraldo Vandré, principalmente no que diz respeito à maneira como essas canções se interligam com as diferentes emoções em diferentes momentos do filme. Existe um contraste entre a música de Gal Costa e a música de Geraldo Vandré. A primeira com uma melodia alegre, falando que minha paixão há de brilhar de noite no céu de uma cidade do interior, enquanto a câmera no espaço se aproxima como um satélite do interior do Nordeste, enquanto a segunda é composta e presente principalmente em dois momentos trágicos do filme. O primeiro quando o pacote está levando o corpo dos dois homens mortos para a Lunga, e o segundo quando o filme acaba, depois de mostrar um monte de caixões de pessoas que perderam a vida na batalha contra os invasores. Esse contraste entre a alegria que saúda o amor e a simplicidade do interior, com a tristeza da morte causada pela dominação e exploração dos mais ricos, é justamente o contraste que forma o brasileiro e seu país. Um povo feliz e festeiro, que gosta de músicas alegres e festivas, vivendo, segundo Jorge Benjor, em um país tropical abençoado por Deus, porém vivendo também a tristeza da violência urbana, da fome e da corrupção. Um país que, segundo Renato Russo, vai ficar rico vendendo todas as almas de nossos índios em um leilão. Um povo que, segundo Milton Nascimento, possui a estranha mania de ter fé na vida, e que traz no corpo a marca Maria Maria, misturando a dor com a alegria. Bacurau retorna ao contraste quando a preservação de sua cultura significa deixar o chão do museu ensanguentado, ou quando a defesa da educação é o povo armado dando tiros na janela da escola. É a violência gráfica usada como metáfora para uma causa nobre, usada contraditoriamente contra a agressão e a dominação. Enquanto Som ao Redor e Aquarius retratam esses mesmos elementos e temas de uma perspectiva individual, já que seus personagens são partes de uma classe média, Bacurau parte da perspectiva coletiva, onde a história, a cultura e a resistência pertencem ao grupo. Neste caso, personagem e cenário, assim como a sua história, seu passado e sua memória, também se torna uma coisa única. No filme, é utilizado constantemente os planos abertos de câmera, mostrando a paisagem da vila e da região ao redor, com o intuito de trazer uma ideia de unidade entre o local e as pessoas, como se essas fossem duas coisas que fossem impossíveis de separar. Enquanto isso, o plano aberto que foi utilizado em Som ao Redor para mostrar algo completamente oposto, a exemplo da cena de João conversando no celular na sacada do prédio, enquanto a câmera se movimenta, passando lentamente da imagem dele para a paisagem da cidade de Recife com a praia no fundo, justamente para mostrar que nesse ambiente típico da cidade, principalmente falando da classe média, existe o distanciamento do indivíduo com o lugar onde vive.
tendo na maioria das vezes uma relação marcada por uma falta de pertencimento àquele enorme mar de prédios. Ao contrário do camponês ou do habitante da zona rural, que tem uma relação recíproca com o ambiente, uma relação que cria uma identidade e uma ideia de passado e memória em relação ao lugar muito mais forte e muito mais afetiva. Na entrevista feita para a Folha de São Paulo, que inclusive eu acabei de citar, o diretor afirma que a principal ideia que teve ao criar o som ao redor foi imaginar como seria um sistema hierárquico de latifúndios típico do interior do Brasil, em uma grande zona urbana como Recife, onde ao lugar de fazendas, há um bairro cuja maioria das casas pertence a um único proprietário. Esse sistema se destaca principalmente pela sua característica hereditária, onde as posses e o poder são passadas e distribuídas entre membros de uma mesma família, seja de pai para filho, de tio para sobrinho ou de avô para neto, construindo assim uma organização política estruturada basicamente por uma única palavra: família. A família é uma discussão de caráter mais íntimo, mais pessoal e mais psicológico. Por isso a sua ausência em Bacurau, por exemplo, cujo foco é aquilo que é coletivo, que é comum a um grupo maior de pessoas, e não a um recorte mais específico como ocorre no Som ao Redor e Aquários. Porém, o tema família discutido nessas duas obras consegue criar intrigas e conflitos tão grandes e tão expansivas da mesma forma que qualquer outra temática presente em Bacurau. Mesmo que nas duas obras o que é definido e mostrado como família são coisas completamente distintas. Como dito anteriormente, em O Som ao Redor, família é uma estruturação política. É o sistema que faz funcionar aquele recorte da cidade e que expõe a mentalidade dos membros desse recorte. Uma das primeiras coisas que se percebe naquela região, aquilo que fez justamente o filme ganhar um direcionamento no enredo, é a constante preocupação com uma ideia de segurança que gira em torno de uma espécie de proteção paternal, no sentido dos moradores daquele bairro apelarem para algo que os proteja. Algo muito característico da classe média brasileira quando o assunto é segurança pública e criminalidade, sendo essa necessidade de satisfazer sua vontade de segurança que ocasionou na contratação da milícia privada de Clodoaldo. Vamos pegar um exemplo simples para entender. A cena onde Clodoaldo está apresentando seu serviço para João e seu tio, este pega o celular dizendo que esta é a nossa principal arma, enquanto João pergunta debochadamente se ele vai tacar o celular na cara do bandido ou vai voltar para buscar a arma. É óbvio que Clodoaldo se referia ao celular para enfatizar sobre a importância da comunicação entre os moradores do bairro e os guardas que estavam protegendo a região. Mas também é óbvio que João é parte desta mesma classe média que criou essa fetichização pela arma de fogo, como se ela fosse a solução para o problema da segurança do bairro. O que também é algo bastante contraditório, sabendo que o maior ladrão da região é justamente seu primo Dinho, que é protegido pelo avô que foi responsável por trazer a milícia no bairro. Toda essa hipocrisia e todo esse falso moralismo formam uma típica estruturação social que parte do modelo familiar, de um conceito, na maioria das vezes distorcido, de segurança e de proteção. Paralelamente, o tema família é discutido com o sentido oposto, uma definição de família que é relacionado casualmente com mãe, pai, filhos e parentes. Aquela ideia que se distingue de família como estrutura política e que se aproxima de uma relação íntima entre pessoas. O Som ao Redor consegue abordar essas faces conjuntamente. A primeira, como dito, mostrada na relação entre a família de Francisco como proprietária da maior parte dos imóveis da região. A segunda, agora, representada na família de Bia, principalmente seus sentimentos de insatisfação interna. A personagem de Maeve Jinx é mostrada como uma dona de casa, na maioria das vezes uma figura solitária, mesmo vivendo com marido e filhos que em muitos momentos parecem ser pessoas distantes de si. A insatisfação e o cansaço existencial da personagem são presentes em vários campos de sua vida,
como no casamento em crise com o marido que praticamente não aparece no filme e uma vida profissional que nunca foi mostrada nitidamente, e que são incorporadas em expressões de raiva, de desprezo e até de desejo sexual. A briga com a vizinha por causa do número de polegadas da televisão, uma representação do consumismo dessa classe média, a maneira como aquele cachorro é o ser que mais sofreu no filme todo, sendo um jeito que Bia encontrou para descontar sua raiva interna, e a masturbação feita na máquina de lavar, uma necessidade de encontrar no orgasmo sexual o mínimo de prazer, são as formas que a Bia encontra para ou expressar sua insatisfação e seu cansaço existencial, ou jogar esses sentimentos negativos dentro de si para fora, através muitas vezes da raiva, da agressividade e da violência, como na maneira como responde a empregada agressivamente, na própria maneira como maltrata o cachorro e na cena onde passa o carro em cima da bola do menino quase que propositalmente. São esses pequenos detalhes que mostram expressões pequenas de algum tipo de agressividade que, por mais que sejam pequenas, representam estados mentais e psicológicos maiores e até mesmo estruturas sociopolíticas maiores. Até porque o Brasil deve ser o único país do mundo onde uma família de classe média pode contratar uma empregada doméstica. Quando família se torna uma temática de Aquários, ela se transforma em uma abordagem ainda mais íntima do que a feita com a Bia e um som ao redor. Tanto em Bia quanto em Clara, a ideia de família parte da desintegração e das rupturas das relações entre seus membros. Bia tem um claro problema no relacionamento com seu marido ausente e no cuidado que tem com seus filhos, enquanto Clara, desde o início, tem problemas de relacionamento com seus filhos no que diz respeito às opiniões diferentes sobre o apartamento, ao mesmo tempo que seu sobrinho é uma companhia muito mais presente e mais conectada com ela do que eles próprios. Porém, não é como se a família fosse nada mais do que uma relação corrompida e desgastada, e as personagens simplesmente aceitassem isso e não teriam algo para colocar no lugar. Afinal, mesmo criando o conceito de família partindo desse desgaste na relação entre filhos e parentes, essas personagens, principalmente a Clara, têm uma outra coisa para protegerem: uma cultura, uma identidade, um passado, seja ele um apartamento, uma peça de museu ou um disco de música. Mas essa coisa está ali para ser protegida e preservada, porque a desintegração da cultura e da identidade é também a desintegração do ser humano. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Eu passei mais de um mês sem postar nada no canal, tentando encontrar tempo para dedicar a isso, mas agora eu vou tentar voltar à frequência normal. Eu vou deixar aqui o link na descrição da música instrumental do meu vídeo, incluindo o meu canal de beats, juntamente com o meu Instagram e meu Facebook. Curtam, se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube. Até mais. Falou!